Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos continuar as resoluções da Unicamp, segunda fase. Hoje nós resolveremos duas questões interdisciplinares que apareceram no primeiro dia da segunda fase e as questões de física que apareceram na prova de exatas. Começando lá pela questão 7, uma questão interdisciplinar de física com inglês. Mais uma vez, já apareceu na prova da FUVEST e agora aparece aqui também na prova da Unicamp. Venha comigo, por favor. Nesse texto, em inglês, ele falava sobre a utilização de vidro para a produção do recipiente que conteria a vacina da Covid-19. Lá no item A do exercício, ele vai falar sobre o material escolhido. Ele nos pergunta por que o material abordado no texto foi escolhido pelas Nações Unidas como material do ano de 2022. Esse material escolhido é o vidro e ele foi escolhido pela sua alta capacidade de reciclagem e impedir que o material interno, que a vacina, tivesse contato químico com os materiais externos. Ele pergunta duas razões que reforçam a relevância desse material. Bom, a relevância eu acabei de citar. A ideia principal da escolha, quem diz pra gente lá no texto, é a Alicia Duran. Ela destaca esse material seria mais justo e sustentável. Então, eis aí a ideia principal da escolha do vidro. Então, coloquemos aqui, por favor, no item A. O vidro foi escolhido por ser um material mais justo e por ser um material sustentável. E as duas razões para tal é, primeira, ser um material reciclável. Professor, eu posso derretê-lo, né? E inúmeras vezes refazer outros recipientes. Exato. E o segundo seria, né? Ele não permite o contato químico entre materiais externos e a vacina. Então tá aqui, ó. Não permite contato químico com compostos externos. Pronto. Tá aí o item A do exercício. Era só fazer uma leitura do texto. Brevemente você chegava a essa alternativa. Agora, acompanhando a leitura do texto, ele nos traz ali informações a respeito da quantidade de energia envolvida no processo de reciclagem por quilo de vidro. Então ele diz lá, olha, se você usar apenas materiais não recicláveis na produção, você estará utilizando 2,6 megajoules por quilo. Agora, quando você utiliza apenas materiais recicláveis, você reduz isso para 1,9 megajoule por quilo. A pergunta dele é a seguinte: um forno é usado para produzir o material descrito acima. Nesse forno, já em operação, são adicionados insumos para produzir 36 kg do referido material, de forma tais que materiais sejam fundidos em um intervalo de 2 horas. Grifa essas 2 horas, por favor. Para isso, é necessário que haja um aumento da potência fornecida ao forno. Sem considerar qualquer nova perda de calor pelo forno, calcule a diferença entre os aumentos de potência para as duas situações. Primeira, situação onde o insumo é 100% material reciclável. E 2, se o insumo não contiver material reciclável. Além disso, em qual situação o consumo de potência é menor. Meus amores, vamos pensar assim com o tio, ó. O vidro não reciclável consome 2,6 megajoules por quilo. Já o reciclável, 1,9 megajoules por quilo. O vidro em questão é de 36 quilos e ele quer ser fundido em 2 horas. Ele falou a respeito de potência.
Galera, uma das questões mais clássicas, né? Uma das equações mais clássicas e comum de se perguntar na prova da Unicamp. Equação de potência. Vem com o tio, ó. Potência é a quantidade de energia utilizada em função do intervalo de tempo. Tá aqui. Eita, professor, essa era uma daquelas... Isso. Uma daquelas que tem que ir tatuada, né, no seu pulso. A energia dada em joules, o tempo dado em segundos, para que a potência seja dada em watts no nosso sistema internacional, certo? Como ele está perguntando aqui apenas uma comparação entre potências, eu não vou ficar convertendo as unidades de tempo, não. Eu vou mantê-la em horas mesmo. A única conversão que eu vou fazer é aqui, ó. Megajoule por quilo, como são 36 quilos, eu vou multiplicar pela massa, assim a unidade quilo cancela com a unidade quilo, sobra a unidade megajoule. Nossa potência então ficará em megajoules por quilo. Então venha comigo, por favor. Na primeira situação, ficaríamos assim, ó. A potência será igual, vem com o tio, 2,6 megajoules por quilo. Vou multiplicar por 36, como havia dito, para cancelar a unidade quilo com a unidade quilo, dividido pelo tempo de 2 horas. Pronto. Ah, entendi, professor. E a outra potência, né, professor? Já a outra potência, isso, já a outra potência eu posso escrever que é de 1,9 vezes 36 dividido por 2, certo? Pois bem, venha com o tio aqui, por favor, ó. 36 por 2 vai dar 18. Ah, dá para simplificar nos dois casos, né, professor? Exatamente. No primeiro caso, ficaríamos assim, ó. 2,6 vezes 18 megajoules por hora. No segundo caso, ficaríamos 1,9 vezes 18 megajoules por hora. Professor, tu não vai fazer essa continha, não? Não, eu não preciso fazer a conta porque, veja bem, ele não está me perguntando aqui quantos são essas energias. Ele está me perguntando, na verdade, qual é a diferença entre elas. Então eu posso escrever o seguinte, olha, o delta P, né, a diferença de potência, vou fazer a maior menos a menor. Quando eu fizer este termo menos este termo, veja, 2,6 vezes 18 menos 1,9 vezes 18, eu posso aqui fazer uma brincadeirinha matemática, colocar esse 18 em evidência e escrever 2,6 menos 1,9. Professor, mas 2,6 vezes, né? 2,6 menos 1,9 vai dar 0,7, não é isso? Exato. E aí fazemos assim, ó. 7 vezes 8, 56, 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12, certo? Isso vai nos dar 12,6 megajoules por hora. Esta é a diferença de potência aplicada nas duas situações. Professor, nós estamos numa prova de segunda fase. De repente não seria isso, ó. Seria interessante deixar isso no sistema internacional, né? Então vamos fazer o seguinte. A variação de potência pedido por ele, nós vamos escrever assim, ó. 12,6 mega e 10 a sexta dividido por 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos, certo? Ah, entendi, professor. Professor, dá para fazer alguma brincadeira aí, né? Eu acho que a gente consegue misturar um pouquinho aqui. Eu acho que a gente consegue facilitar um pouquinho a nossa jogada, ó. Vou emprestar um 10 aqui, vou escrever 126
vezes 10 à quinta. Tudo isso dividido por 36 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem assim ou não? Professor, me parece ser mais fácil assim, né? Isso. Agora, como nós estamos numa prova de segunda fase, eu daria o meu velho conselho de você não ficar perdendo tempo com cálculos, né? Nós já montamos todo o exercício, agora é só fazer a continha. Deixa assim, vai para os próximos exercícios, em sobrando tempo tu volta e corrige. No entanto, quer ver? Se fosse 120 dividido por 30, daria 40, certo? Mas nós estamos dividindo por um pouco mais. Isso deve dar um pouco menos, né? Ah, entendi, professor. Veja bem, 126 por 36 dá aproximadamente 3,5. 10 à quinta por 10 ao quadrado dá 10 ao cubo, que é quilo. Então, isso aqui vai dar 3,5 quilowatts. Pronto. Eis a resposta final para o item B da questão 7 do primeiro dia das questões interdisciplinares. Ainda no primeiro dia, nós tínhamos também uma questão interdisciplinar Q10, uma questão que envolvia aí um pouquinho de física com biologia. Vamos à questão. A energia eólica tem sido apontada como uma das principais alternativas para a geração de energia limpa. No Brasil, esta fonte de energia representa aproximadamente 10% da matriz energética do país. A potência P gerada num parque eólico depende da velocidade do ar, da área total das pás, dos aerogeradores no parque, A, de forma que... Aí ele deu a fórmula para você, ó. A potência é meio ρ AV ao cubo, onde o ρ é a densidade do ar, A é a área do aerogerador e V é a velocidade. Ele pergunta no item A, esse é o item físico da questão. Considere 2 locais possíveis para a instalação de um parque eólico. O local A velocidade média do vento é 7,5, comportando 10 aerogeradores com 3 pás de 60 metros de comprimento cada. Grifa a velocidade e o comprimento da pá, por favor. No local B, a velocidade média do vento é 6, comportando 10 aerogeradores também com 3 pás, no mesmo formato do local A. Galera, grifa isso. O formato da pá é a mesma, porém com 75 metros de comprimento. Com o objetivo de obter a maior potência, qual dos 2 locais você indicaria? Explique sua resposta. Vem comigo, por favor. Essa é a equação da potência que ele nos deu. Essas são as 2 condições. Eu posso aqui entender o seguinte. No meu aerogerador, eu tenho uma determinada área da pá. Está aqui. Essa é a determinada área da pá, certo? Essa determinada área, ela é proporcional ao comprimento L da pá. Professor, por que você está dizendo isso? Porque, veja, ele não deu a área da pá, ele deu o comprimento. Mas ele diz que essas pás, elas são idênticas. Ah, entendi, professor. Quer dizer, então, que a única coisa que muda isso é o comprimento. Aí tu há de convir comigo, né? Quem tiver o maior comprimento terá a maior área. Professor, mas por que você está dizendo isso para mim? Porque olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma razão entre a potência na situação A e a potência na situação B. Analisando essa razão, eu consigo dizer qual das 2 potências é maior. Venha comigo, por favor. Meio da densidade do ar vezes a área de A. A área de A eu vou colocar como sendo 60. Ah, porque é proporcional, né, professor? Isso, exatamente. Vezes a velocidade de A ao cubo. Caracoles, professor, é 7,5, né? 7,5, a gente não pode colocar assim, ó, vezes a velocidade A, né, professor? 7,5, a gente não pode colocar assim, ó, 15 sobre 2?
Tudo isso elevado ao cubo, dividido agora pela potência em B, que é meio densidade do ar, vezes a área agora, que é proporcional a um comprimento de 75, vezes a velocidade, que agora é 6. 6 ao cubo. Ah, entendi, professor. Então agora, esse cidadão a gente pode cancelar, não é mesmo? Isso, perfeito. Ó, dá para simplificar, né? Sobramos aqui 60 dividido por 75 vezes, agora aqui, ó, eu vou escrever 15 ao cubo dividido por 2 ao cubo vezes, isso aqui é uma divisão de frações, então eu vou copiar o inverso da de baixo. Eita, professor, pois bem, tá vendo aí? Agora dá para simplificar, né? Porque pensemos assim, 60 são 4 vezes 15 e 75 são 5 vezes 15. Eita, professor, pois é. Então aqui, ó, a potência A sobre a potência B ficará igual, vem com o tio, 4 dividido por 5, se fosse 40 por 5 daria 8, mas como é 4 vai dar 0,8, certo? Agora, aqui, professor, é que o bicho pega, né? Porque como é que eu vou simplificar esse negócio? Vem comigo. 15 ao cubo não é 15 vezes 15 vezes 15? Dividido, agora vem comigo. 2 ao cubo é 8, eu vou copiá-lo aqui. E 6 ao cubo, eu vou colocar 6 vezes 6 vezes 6. Eita, professor, que tu foi safo, né? 0,8 por 8 vai dar 0,1. 15 dividido por 6, 15 dividido por 3 vai dar 5, 6 dividido por 3 vai dar 2. 15 por 3 vai dar 5, 6 dividido por 3 vai dar 2. Eita, professor, que 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Entendi. Professor, 0,1 vezes 125 dá 12,5, não é mesmo? 12,5 dividido por 8. 12,5 dividido por 8, professor. 12 dividido por 8 daria 6 quartos, daria 3 sobre 2, 1,5, certo? Como nós estamos dividindo um pouco menos, deve dar um pouco menos. Aproximadamente 1,25. Pronto. Logo, eu posso concluir que a potência A é 25% maior que a potência B. Ok? A questão no item B fala sobre o estudo dessa geração, fala sobre pássaros e morcegos, fala sobre humanos e mamíferos, plantas e anfíbios e assim por diante. Ele perguntava para a gente o seguinte, vamos lá na pergunta. A figura a seguir mostra a quantidade de estudos relativos dos impactos da geração de energia eólica e combustíveis fósseis, considerando que a quantidade de publicações científicas reflete o impacto do problema causado no meio ambiente. Aponte 3 desvantagens ambientais de geração de energia eólica, dispondo-as em ordem de relevância, sendo 1 a mais importante e 3 a menos importante. Explique como essas desvantagens implicam no meio ambiente. Dá uma olhadinha ali na energia eólica. Nós temos um número, de publicações científicas no que diz respeito a pássaros muito grandes. Depois, o que diz respeito a humanos e outros mamíferos, um pouco menor. E depois, o que diz respeito a anfíbios e répteis, menor ainda. Então, professor, quais são aí as desvantagens? Bom, primeira desvantagem, eu colocaria a grande mortalidade de aves. Lógico, essas enormes pás girando, qualquer pássaro que passar por ali
há uma grande mortalidade. Então essa seria a primeira grande desvantagem. A segunda grande desvantagem se dá pela fragmentação dos habitats dos mamíferos, pela construção das próprias torres aerogeradoras, né? E a terceira seria a questão da poluição sonora, né? Prejudicando aí o acasalamento dos animais, certo? Então ficamos com alternativas A e B dessa interdisciplinar resolvida dentro do primeiro dia. Vamos agora para as questões da prova de exatas, da prova de física, as questões específicas de física. Prova específica de ciências da natureza, questão 9, a questão de física, nos dizia o seguinte. A questão 9 nos trazia um exercício clássico de movimento circular dentro da mecânica, inclusive questão repetida. Esse movimento circular do telescópio Hubble já foi perguntado em inúmeros exercícios, tanto em prova de FUVEST quanto de Unicamp. Venha comigo, por favor. Em meados de 2022, o telescópio espacial Webb entrou em operação. Ele foi chamado inicialmente de telescópio espacial de nova geração, por ser desenvolvido com novas tecnologias e ter o objetivo de substituir parcialmente as funções do telescópio espacial Hubble, lançado em 90. O Hubble possui uma massa de aproximadamente 11 mil quilos e se move numa órbita circular em torno da Terra a uma altura de 600 km da superfície terrestre. Presta atenção, acima da superfície terrestre. Então, o raio do movimento circular é composto pelo raio da Terra mais essa altitude acima da Terra. Ele continua. Já o Webb não orbita em torno da Terra, e sim em torno de um ponto mais distante do que a Lua. Sua massa é pouco mais da metade da massa do Hubble. Pode ser aproximada por 6 mil quilos. No item A, ele diz: o período orbital do Hubble em torno da Terra pode ser aproximado 100 minutos, e o raio da Terra de 6.400 quilômetros. Qual o módulo da força centrípeta que atua no telescópio Hubble? Grifa essa força centrípeta. Venha comigo, por favor. Na verdade, o que nós temos é a Terra atraindo o telescópio para si, através de uma força denominada força gravitacional. Ah, entendi, professor. É aquela de Newton, né? Isso. Gzão e mão e minho sobre R ao quadrado. Mas nós não vamos precisar dela não. Porque enquanto ele realiza um movimento circular, né, de velocidade linear v ou velocidade angular ômega, obrigatoriamente ele sofre a ação de uma força resultante centrípeta. Ah, entendi, professor. Dá para isso. Vamos trabalhar com essas informações. Vem comigo, por favor. A força resultante centrípeta, ela é, na verdade, a força gravitacional, que, por sua vez, também pode ser considerado como sendo a força-peso. Eita, professor, que essa é aquela que eu chamo de trilogia, né? Você não pode esquecer de jeito nenhum dessa trilogia nos exercícios de gravitação. Para nós aqui está um pouco mais simples. Nós vamos fazer o seguinte. Veja, a força resultante centrípeta, ela é dada por mv ao quadrado sobre r. Professor, mas o raio a gente conhece, né? Ó. O raio de órbita é o raio da Terra mais a altura que ele se encontra. Exato. Ah, entendi, professor. E essa velocidade? Pois é, essa velocidade a gente vai ter que calcular, né? Vem com o tio aqui, ó. Velocidade é ΔS por ΔT. Consideremos este movimento como sendo um movimento uniforme. Todo ano essa equaçãozinha aparece, né, professor? Pois é, eu sempre digo isso. Esse ΔS
ele pode ser entendido como sendo 2πr. É o perímetro do movimento circular. Tudo isso dividido pelo tempo de uma volta, que nada mais é do que o período. Entendi, professor. Então agora é só isso, ó. Acabamos, né? Só substituir 2 vezes π vezes o raio. 6.400 com 600 dá 7.000 quilômetros. Vamos por 7.000 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros. Eita, professor, que eu quase ia me esquecendo. Pois é. E o período, ele disse que é de 100 minutos. 100 minutos é 10 ao quadrado, mas cada minuto tem 60 segundos. Entendi, professor. Então, tu fez aí uma mágicazinha, né? Isso, ó. 2 vezes 3 é 6. Simplifica com 60 aqui, vai sobrar um 10, certo? 10 vezes 10 ao quadrado é 10 ao cubo. Cancela com um 10 ao cubo lá de cima. Caracoles, professor, sobrou isso. Sobrou 7.000 metros por segundo. Essa é a velocidade do Hubble, né? Agora só isso, agora é só voltar, né? Ó. A massa do Hubble é de 11.000 quilos. 11.000, vamos por 11 vezes 10 ao cubo. A velocidade é de 7.000 metros por segundo, só que tem que estar ao quadrado, segundo a equação. E o raio é de 7.000 quilômetros. Não vai se esquecer de multiplicar pelo 1.000 de novo, certo? Pois bem, professor, e agora como é que a gente pode fazer? Agora ficou tranquilo, né? Ó, vem comigo aqui. Esse 1.000 daqui a gente cancela com esse 1.000 daqui. Cancela com 7 vezes 10 ao cubo. Então aqui vai sobrar 7 vezes 10 ao cubo, professor. Exato. Vezes 11 vai dar 77.000 newtons. Pronto. Eita, professor, entendi, né? Mas lembre-se que tu está numa prova, né, de segunda fase, então é sempre bom deixar a notação científica. 7,7 vezes 10 à quarta newtons. Pronto. Este era o item A do nosso exercício, certo? Vamos para o item B agora. Item B. A figura no espaço de respostas mostra a distância percorrida pelo web durante as 2 primeiras semanas após o lançamento. Assuma que o módulo da velocidade de web é aproximadamente constante e que o período que vai do início do 9º ao início do 19º dia, 10 dias completos, calcule em unidades do Sistema Internacional qual é o módulo da quantidade de movimento do telescópio ao longo desse período. Aproxime um dia como sendo 8 vezes 10 à quarta segundos. Antes da gente continuar, eu peço para você o seguinte. Nós vamos tomar nota dos seguintes dados. Ó. Ele deu um gráfico para nós, onde esse gráfico tem a distância percorrida em 10 à oitava metros pelo início do dia, né? Então faz o seguinte para a gente, ó. Ele falou aqui a respeito do 9º e do 19º dia. Então pera aí um pouquinho. No 9º dia, vai lá. Perceba que o teu gráfico está de dia em dia, né? 6º, 7º, 8º, 9º. No 9º dia, ele terá percorrido 8 vezes 10 à oitava metros. 8 vezes 10 à oitava metros. Ah, tá lá no gráfico, né, professor? Exato. E no 19º, ó, 16º. Então no 19º, veja, 16º, 7º, 8º, 9º. 19º é o penúltimo quadradinho. Ele corresponde lá a 12 vezes 10 à oitava metros, certo? Ah, entendi, professor. Você recolheu essas informações direto no gráfico, né? Exato. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular a velocidade desse cidadão, porque ele disse que era constante. Velocidade é ΔS sobre ΔT.
Poxa vida, professor, de novo essa equaçãozinha simples aí? Pois é, tá vendo aí? Ó, entre o nono e o 19º, ele saiu de 8 e foi para 12 vezes 10 à oitava. Logo, ele andou 4 vezes 10 à oitava, certo? E foram-se 10 dias nessa brincadeira. 10 dias, mas ele pediu para você lá no exercício considerar cada dia como tendo 8 vezes 10 à quarta segundos. Ah, entendi, professor. Então agora, isso, ó, vem com o tio aqui. 4 dividido por 8 vai dar meio, não é isso? Se eu pegar um 10 do 10 à oitava, esse meio já vira 5. Então lembrando que aqui ficou 10 à sétima. 10 à quarta com 10 é 10 à quinta. 10 à sétima por 10 à quinta vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então a velocidade do Webb é de 500 metros por segundo. Como ele queria saber a quantidade de movimento, vem com o tio, ó. Quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade. Caraca, professor, não exigia muito não, né? Não, ó, vamos só relembrar rapidinho com o tio. Velocidade em metros por segundo. A massa obrigatoriamente tem que ser dada em quilos para que se obtenha a quantidade em quilos vezes metro segundo. Ah, entendi, professor. Então agora é só isso, agora é só substituir, ó. A quantidade de movimento do telescópio Webb será igual à sua massa, que é de 6.000 quilos, vezes a velocidade, que é de 500, 5 vezes 10 ao quadrado. Estamos aqui na segunda fase, colocaremos tudo no sistema internacional. 5 vezes 6 é 30, eu vou escrever 3, sobram 10. 10 com 10 ao quadrado dá 10 ao cubo, 10 ao cubo com 10 ao cubo dá 10 à sexta. Portanto, 3 vezes 10 à sexta quilos metros segundo. Pronto. Eis aqui o gabarito para o nosso item B. Ok? Vamos agora para a questão 10, uma questão de ótica, uma questão de reflexão em espelhos esféricos. Uma questão tradicional, uma questão comum de aparecer, falando aqui sobre espelhos do telescópio, né? Ele mantém o mesmo tema na prova. Então vamos que vamos, ó. O espelho primário do telescópio espacial Webb é côncavo e tem diâmetro de aproximadamente 6 metros, cerca de 3 vezes o do espelho do telescópio Hubble. Isso permite a observação de objetos celestes ainda mais distantes. Item A. A figura no espaço de respostas apresenta um espelho esférico de raio de curvatura 10 metros. Perceba que não tem nada a ver com o texto lá inicial, né? Lá o espelho tinha 6 metros de diâmetro, agora ele tem 10 de curvatura. Cuidado aí. Um objeto O está posicionado no eixo óptico a uma distância de 15 metros do vértice do espelho e 2 raios incidentes no espelho são assinalados como 1 e 2. Encontre a distância P' da imagem ao vértice. A imagem é real ou virtual, ela é direita ou invertida, e ela é ampliada ou ela é reduzida. Vem com o tio, por favor. Essa é a figura que ele nos deu. Não precisava de muitas informações que ele deu no texto, porque eu tiraria direto da figura. Então, este é o meu objeto, e eu estou vendo aqui na escala que cada quadradinho corresponde a 1 metro, né? Ó. Então eu tenho 3, 5, 10, 15. O objeto está a 15, logo P é igual a 15 metros. Vem comigo. Se este é o vértice, conforme disse o texto, o centro de curvatura, ele disse que estava a 10. Este é o centro de curvatura. Mas se este é o centro de curvatura, este é o nosso foco. Eita, professor, o foco é metade do centro de curvatura, né? Do raio de curvatura. Exato. Logo eu posso dizer que o foco
será metade do centro de curvatura, logo o foco terá 5 metros. Eu não precisaria mais de informação nenhuma, né? Eu poderia aproveitar que ele me deu o desenho e fazer um esboço da imagem. Você quer ver? O primeiro raio incide paralelo ao eixo óptico, ao eixo principal. Se ele incide paralelo, ele tem que sair pelo foco. Ah, entendi, professor. Alguma coisa parecida com isso, né? Isso, exato. Ó. Esse seria a continuação do raio 1. E o raio 2, que incide através do centro de curvatura, ele volta passando pelo centro de curvatura. Professor, mas se ele vai e volta, isso, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Esses dois raios saíram da ponta do objeto. Eles se encontrarão na ponta da imagem. Então, olha a imagem aqui, ó. Eita, professor, que esta é a nossa imagem. Caracoles, então eu já tenho todas as informações, né? Eu, olhando para ela, eu sei que ela é uma imagem real, porque ela é formada diretamente pelos raios de luz. Estou vendo que ela é menor do que o objeto. E se ela é real, obrigatoriamente ela é invertida. Ah, é obrigatório, professor? É. Toda imagem real obrigatoriamente será invertida. Toda imagem direita será virtual. Pois bem, mas eu não preciso parar por aqui. Eu posso fazer alguns cálculos para provar. Posso usar as equações de Gauss. Vem comigo, por favor. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ah, professor, essa é a primeira equação, né? É a equação que vai relacionar o foco com as posições de objeto e imagem. É a equação que vai, né, relacionar o foco com a posição do objeto e da imagem. Exato. Vem comigo, por favor. O foco, nós vamos escrever 1 sobre 5. O foco é positivo porque o espelho é um espelho côncavo, né? Você se lembra daquela brincadeirinha que o tio faz? Espelho côncavo tem 5 imagens. O espelho convexo só tem uma, menor, direita e virtual. Se o convexo só tem uma, ele tem menos. Então o foco dele é negativo, menos. O côncavo tem mais imagens, o foco dele é positivo, é mais. Pessoal, isso tem alguma... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma formulazinha, né? Um jeitinho prático aí de você guardar. Côncavo tem mais imagens, foco positivo. Convexo tem menos imagens, foco negativo. Entendi, professor. E o que mais? Veja, P é a posição do objeto. O objeto é real, então também fica positivo, né? E a imagem, P', nós não sabemos, nós vamos à procura dela, né? Ah, compreendo. Esse P' deve ser positivo, né? Porque se ela é real, tem que ser positivo. Isolando aqui, ficaremos 1 sobre P' igual, do outro lado já existe 1 sobre 5, a gente mantém, menos, né? Esse indivíduo aqui está somando, vai passar subtraindo. Menos 1 sobre 15. Pronto. Professor, MMC entre 5 e 15. Pois é. Eu tenho uma preguiça gigante de fazer MMC, então os meus alunos já conhecem, né? Eu copio os dois, ó. 5 vezes 15. Agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 vezes 15 por 5 vai dar 15, vezes 1 é 15. Menos 5 vezes 15 é 15, dividido por 15. 5 vezes 15, dividido por 15 vai dar 5, vezes 1 é 5. Então ficou 1 sobre P' é igual... Aqui, 15 menos 5 é 10, dividido por 5 vezes 15. Eita, professor, que aí dá para simplificar aqui, vai sobrar um 2, né? Inverte dos dois lados da expressão, vai ficar 15 dividido por 2. Isso, 15 dividido por 2 metros, né? 7,5, pronto. Professor, e isso tá coerente, né? Ó, 5, né? 7,5, um pouquinho além ali, né?
Entendi, professor. E a outra equação? A outra equação é do aumento, ó. Aumento, aí, ó, menos P' no P, certo? Compreendi, professor. É a outra equação de Gauss, né? Essa é a equação do aumento linear, certo? Isso. Equação do aumento linear. Agora a gente vai substituir aquilo que nos interessa, ó. O tamanho da imagem a gente não sabe, o tamanho do objeto a gente também não sabe, mas a gente sabe aqui, ó, menos P', então menos 15 sobre 2, dividido pelo valor do P, que deu 15. Simplificando aqui, ó, catim, cachá, né? Ficamos que a imagem será igual a menos meio O. Ué, professor, mas o que significa isso? Ué, meio O é meio objeto, então a imagem é menor, certo? E este menos aqui indica que se a imagem está para cima, o objeto está para baixo. Logo, eles são invertidos. Entendi, professor. Então confirmou tudo aquilo que a gente já previa, né? Pois é, este é o item A do exercício de número 10. No item B, ele nos traz assim. Em 1929, o astrônomo Hubble observou que a velocidade v de afastamento de uma galáxia é proporcional à sua distância d até a Terra, estabelecendo a chamada lei de Hubble. V é igual a h0 vezes d, sendo o h0 2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo por ano-luz, a constante de Hubble. Para a determinação da velocidade de afastamento, os astrônomos usaram o efeito Doppler, que produz um deslocamento da frequência da luz proveniente das galáxias, de forma que para V muito menor do que C, tem-se que frequência do observador pela frequência emitida é aproximadamente 1 menos V sobre C, onde essas frequências são as frequências observada e emitida, como havia dito. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A que distância d fica uma galáxia para o qual certo comprimento de onda da luz observada é de 25% maior do que da luz emitida, ou seja, a razão entre os comprimentos de onda é de 1,25%. Espera aí um pouquinho, vamos tomar nota dessas informações. Então, para resolvermos o item B, comecemos copiando a equação, né? Ele diz lá, ó, a frequência observada sobre a frequência emitida é aproximadamente 1 menos V sobre C. Certo? Só que aí ele nos deu uma informação importante lá no texto, né? Ele diz que os comprimentos de onda, ó, onde, veja bem, a razão entre o comprimento de onda observado pelo comprimento de onda emitido é de 1,25. Professor, e agora tu vai fazer o que com esse negócio aí? Bom, primeira coisa que eu vou brincar aqui é o seguinte, ó. Venha com o tio. Estamos falando de frequência, estamos falando de comprimento de onda, então estamos falando de ondulatória. Há de se lembrar que a velocidade é dada pela expressão lambda vezes f. Entendi, professor. Então, deixe-me ver aqui. Onde está a frequência, tu vai colocar velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Exatamente. Então vai ficar assim, ó. Velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda observado. Agora aqui, frequência emitida é comprimento de onda, é velocidade da luz,
pelo comprimento de onda emitido. Tudo isso é igual a 1 menos V sobre C. Aqui nós podemos copiar de cima e inverter com a de baixo, né? E escrever assim, ó, C sobre comprimento de onda observado vezes comprimento de onda emitido sobre C é igual a 1 menos V sobre C. Pronto. Eita, professor, que esse cidadão aqui cancela com esse, né? Pois é. Aqui dá para a gente começar a brincadeira, porque veja, emitido pelo observado é o inverso do que ele nos deu. Então aqui eu poderia escrever 1 dividido por 1,25, é o inverso, né? Tudo isso é igual a 1 menos V dividido por 3 vezes 10 à oitava. Pronto. Eita, professor, pois é. Vamos fazer algumas mágicas aqui, vamos brincar com essa expressão, fazendo da seguinte forma, ó. 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos, não é isso? Então, quando eu escrevo 1 dividido por 5 quartos, é a mesma coisa que 1 vezes 4 quintos. Eu divido pelo inverso da de baixo. E 4 quintos é 0,8. Ah, entendi, professor. Então, isso aqui dá 0,8? É. Então, vamos pegar esse termo negativo, V dividido por 3 vezes 10 à oitava, passar para o primeiro termo como sendo positivo. E este 0,8 passará para o segundo termo como sendo negativo, certo? 1 menos 0,8. Portanto, a velocidade será 1 menos 0,8 é 0,2 vezes 3 vezes 10 à oitava, o que nos dará 3 vezes 2 é 6, o que dá 0,6. Eu vou escrever 6, vou emprestar um 10, vai ficar 6 vezes 10 à sétima metros por segundo. Pronto. Ah, professor, essa aí é a velocidade? Essa é a velocidade de afastamento, né? Tá, professor, mas agora, como é que a gente vai fazer para calcular a tal da distância d que ele disse? Aí a gente usa a equação de Hubble. V é igual a H0 vezes D. Não foi essa a expressão que ele nos deu? Ah, tem razão, né, professor? Só que tinha um detalhezinho ali, né? Aqui tinha uma constante. Esse H0 valia 2 vezes 10 a menos 2. Isso. A unidade lá, vamos voltar um pouquinho. 2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo divididos por ano-luz. Pronto. Então vamos lá, vamos substituir, ó. A distância d que a gente quer é igual à velocidade, que é 6 vezes 10 à sétima, dividido pelo H0, que é 2 vezes 10 a menos 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 à sétima com 10 ao quadrado, que foi para o numerador, dá 10 à nona. 3 vezes 10 à nona. Professor, e qual é a unidade? Veja, o metros por segundo daqui cancelou com metros por segundo da velocidade. Então, sobra a grandeza anos-luz. Pronto, essa é a distância. Alternativa B de bola para o nosso exercício 10. Agora na questão 11, uma questão de mecânica, uma questão sobre equilíbrio, uma questão sobre pressão. Ele nos conta o seguinte: na natureza observa-se que a razão entre o diâmetro dos membros de sustentação de um animal e a sua altura é tanto menor quanto menor for o animal. Todavia,
Os diminutos seres humanos descritos nos livros e nos filmes têm essa razão mantida, diferente do que acontece na natureza. Para ilustrar o comportamento da natureza, vamos tratar um caso simples. 2 caixas cúbicas de água, uma grande, com um lado de 4 metros e massa 6,4 × 10⁴ quilos, e uma outra pequena, com um lado S/4, ou seja, 1 metro, e massa de 1000 quilos. Item A. Suponha que cada caixa esteja em equilíbrio estático e que seja sustentada por uma coluna de seção reta, quadrada, centrada no fundo, conforme a figura B. Os lados das colunas são Dzão igual a 0,4 metros para a caixa grande e Dzinho para a caixa pequena. Qual deve ser o tamanho Dzinho dos lados da coluna da caixa pequena para que a pressão exercida sobre essa coluna seja igual à pressão exercida pela caixa grande? Olha aí, ó, converta o português para o fisiquês. A pressão da caixa grande tem que ser igual à pressão da caixa pequena. A pergunta dele é quanto vale o Dzinho, né? Vou escrever que as pressões têm que ser iguais. Logo, a pressão na caixa Eção tem que ser igual à pressão na caixa Sinho, certo? Professor, mas pressão é força sobre área, certo? Então vamos lá, ó. Vai ficar força sobre ação dividido pela área Eção igual a força Sinho pela área Sinho. Pronto. Professor, mas que força que é essa? Veja bem, essa caixa d'água exerce uma força sobre este pilar. Esta força é a força normal, é a força de apoio. Ah, entendi, professor. Força de apoio, né? Exato. No entanto, essa caixa está em equilíbrio, ele disse lá na primeira frase do texto. Ela está em equilíbrio porque, na verdade, essa força é a que ela está aplicando sobre o solo. Ela sofre a mesma normal, pelo par ação-reação. E evidente que ela ainda sofre a ação do peso, né? Na vertical para baixo. Ah, entendi, professor. Quer dizer que, na verdade, aqui, isso, a normal é igual ao peso, né? Vamos colocar peso para não confundir com pressão? Ah, professor, entendi. Então, peraí. Então, aqui vai ficar assim, ó. Onde eu tenho a força na caixa Eção, eu vou colocar o peso mg da caixa Eção, dividido pela área. A área é uma área quadrada de lado D. Então vai ficar lado vezes lado, D vezes D, D quadrado. Tudo isso é igual a Mg, que é a massa da caixa menor, dividido por Dzinho ao quadrado. Eu posso simplificar essa gravidade com essa gravidade. A massa maior é de 6,4 vezes 10⁴, certo? Vou passar essa massa dividido pela distância D, que vale 0,4, vamos por 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a massa menor, que é de 1000 quilos, dividido pelo Dzinho ao quadrado. Eita, professor, e agora como é que a gente faz? Bom, vamos fazer o seguinte. Se eu emprestar um 10 aqui, vira 64. 10⁴ vai virar 10 ao cubo. Cancela com 10 ao cubo deste lado. Então, o Dzinho ao quadrado ficará igual. Esse 4 ao quadrado
vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que é 10 a menos 2. Então isso aqui vai dar 16 vezes 10 a menos 2, dividido por 64. Né? Daria para simplificar bem essa brincadeira aqui, ó. 16 dividido por 64, 64 é 4 vezes 16. Se nós tirarmos a raiz dos dois lados da expressão, raiz de d quadrado é d, raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1, e raiz de 1 sobre 4 é 1 sobre 2, ou seja, meio, 0,5. 0,5 com 10 a menos 1 dá 0,05, ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto. Este é o gabarito para o item A deste exercício. E ele então continua agora no item B perguntando assim: vamos supor agora que o equilíbrio estático da caixa grande seja garantido por duas colunas de sustentação. As forças atuando na caixa são o peso, no centro de massa, as forças F1 e F2 exercidas pelas colunas, e as linhas tracejadas de atuação das três forças estão contidas no plano vertical mostrado na figura C, lá no espaço de respostas. O módulo do torque resultante sobre a caixa em relação ao ponto O é dado por Px1 menos F2 x1 mais x2, sendo x1 1,8 e o x2 0,6. Ele quer saber quanto vale a força F1, quanto é que vale a força F de 2. Espera aí um pouquinho, vamos desenhar esse diagrama de corpo livre. Então vamos da seguinte forma. Considerando que este ponto, que é o centro de massa, também será o nosso eixo de rotação, eu posso escrever o seguinte: esta força F1 girará, ou pelo menos tenderá, a girar o sistema no sentido horário. É o momento exercido pela força F1. Já a F2 tende a girar no sentido anti-horário. É o momento 2, certo? Para estar em equilíbrio, eu posso dizer que M1 tem que ser igual a M2. Ah, entendi, professor. Professor, mas por que a força-peso não exerce momento? É porque ela está em cima do eixo, né? Em cima do eixo, ela não consegue exercer momento. Como o momento é força vezes distância, ficaremos F1x1 igual a F2x2. Pronto, é a nossa primeira equação, certo? Agora, o que a gente pode escrever aqui, professor? Podemos usar o x1 que ele nos deu no texto. Ele falou no texto que x1 era igual a 1,8. Então, F1 vezes 1,8 é igual ao F2 vezes 0,6. Dessa expressão, veja bem, eu posso passar o 0,6 dividindo. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então daqui nós chegamos que o F2 será 3 vezes maior do que o F1. Eita, professor, vou chamar essa equação de equação 1. Segunda situação para que o equilíbrio exista. Professor, como assim segunda situação? É porque quando nós falamos de equilíbrio, nós dizemos o seguinte: o equilíbrio só existe se o momento resultante for zero e se a força resultante for zero. Ah, compreendo, professor. Esse aqui nós já escrevemos, né? Já. Agora nós estamos nesse aqui. Então, para esse aqui, eu posso escrever o seguinte, ó. Tudo que aponta para baixo é igual a tudo que aponta para cima. Então, F1 mais F2 será igual ao peso. Professor, mas nós sabemos que o F2 é 3F1.
3F1 com mais um F1 vão dar 4F1, não é isso? E aí 4F1 é igual ao peso? Exato. Logo, F1 é o peso dividido por 4. Professor, mas nós estamos falando aí do peso da caixa maior, né? Isso, o peso da caixa maior é 6,4 vezes 10 à quarta vezes 10. Ué, professor, de onde saiu esse 10? Peso não é massa vezes gravidade? Pronto. Tudo isso dividido por 4. Ah, professor, agora eu entendi, né? Pois bem, portanto, F1 será igual 10 vezes 6,4 dá 64. 64 dividido por 4 vai dar 16. 16 eu vou escrever 1,6 vezes 10 a quarta com mais um 10 do 16 fica 10 a quinta. Pronto. Este é o valor do F1. Se quiséssemos saber o valor de F2, era só voltar aqui na equação 1. F2 seria 3 vezes este valor. 3 vezes 1,6, 3 vezes 6, 18, vão 1. Isso aqui vai dar 4,8 vezes 10 a quinta newtons. Pronto. Chegamos aí ao valor de F1 e de F2. Eis o gabarito para o nosso item B do exercício 11. Agora chegamos na questão Q12, uma questão que envolve termofísica, mais especificamente uma questão sobre transferência de calor em paredes planas, onde ele considera essa parede plana a parede de um gelo formado sobre um lago. Ele nos diz o seguinte: a Antártida possui centenas de lagos subglaciais, ou seja, abaixo do solo e do gelo que recobre o continente. Recentemente, lá foi descoberto um aquífero de grandes dimensões. Considere um lago de área horizontal 50 km². Grifa essa informação, por favor. Dimensão vertical de 12 metros, conforme indica a figura. Coberto por uma camada de gelo de espessura 5 metros. A água líquida do lago encontra-se na temperatura do seu ponto de fusão, 0 graus Celsius, e o ar, imediatamente acima do gelo, está a uma temperatura de menos 15 graus Celsius. A densidade da água líquida é de 1 grama por centímetro cúbico e considere uma caloria como sendo 4 joules. Ele nos dá a imagem que discutiremos em breve. Ele pergunta no item A: para congelar a água, é preciso retirar calor dela. O calor latente de fusão ou solidificação da água é de 80 calorias por grama. Qual a quantidade de calor que deve ser retirado para congelar completamente o lago, mantendo-se a temperatura do lago em 0 graus Celsius? Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber aí é o seguinte: ele deu a área superficial do lago, que era de 50 km², e a espessura, a profundidade, era de 12 metros. Ele quer congelar isso por completo. Professor, congelar essa quantidade d'água por completo? Exato. Essa quantidade que aqui está. Ele deu duas informações para você a respeito dessa água. Ele disse que o calor latente de fusão ou solidificação era de 80 calorias por grama. E deu também que a densidade ou massa específica dessa água era de 1 grama por centímetro cúbico. Professor, como é que nós vamos fazer essa história? Bom, vamos lembrar o seguinte, né? A área superficial do lago é de 50 km². Primeira coisa que nós vamos fazer é converter tudo isso aqui para o sistema internacional. 50 km², vamos pensar assim, ó, 50
Cada quilômetro tem 1000 metros. Só que tem que ser elevado ao quadrado, porque é quilômetro quadrado. Então ficamos 50, 10 ao cubo ao quadrado é 10 à sexta. Isso vai dar 50 vezes 10 à sexta, metro elevado ao quadrado é metro quadrado. Pronto. Essa é a área total superficial, né? Quando nós falamos em quantidade de calor, estamos falando em uma quantidade de calor latente. Um calor que irá congelar esta água. Ela já está a zero, ela não tem que chegar a zero. Ela já está a 0 graus, ela não variará a sua temperatura. Logo, usaremos massa vezes calor latente de fusão. Está aqui. Ah, entendi, professor. É que tem aquele outro calor, né, professor? É o que macete, né? Quando você tem uma variação de temperatura, calor sensível. Esse nós não vamos usar não, porque não tem variação de temperatura agora. Então vamos comigo aqui. Professor, essa quantidade de calor é o que nós estamos querendo calcular. A massa nós não temos não. Mas veja bem, nós sabemos a área e a espessura. Podemos aqui usar o seguinte: massa específica é massa sobre volume. Logo, a massa é o produto da massa específica vezes o volume, que, por sua vez, é o produto da área vezes a profundidade. Ah, então no lugar da massa, né, professor? Isso, ó, massa específica vezes a área vezes a espessura, vezes o calor latente de fusão. Substituindo os termos, ficamos massa específica do gelo. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilos por metro cúbico. A área é de 50 vezes 10 à sexta metros quadrados, vezes a espessura de 12 metros. Veja que aqui ficou quilo por metro cúbico, metro quadrado vezes metro cúbico, já cancelou a unidade metro cúbico, sobrou a unidade quilograma, certo? E o calor latente, professor, 80 calorias por grama. Nós vamos escrever assim, ó, 80 vezes 4. Professor, por que vezes 4? Porque tu há de se lembrar, né, a conversão de calorias para joules. 1 caloria equivale a 4 joules. Ah, entendi, professor. Por grama, né? Só que a nossa brincadeira aqui está por quilo. Eita, professor, mas aí fazemos como? Ué, se 1 quilo tem 1000 gramas, 1 grama tem 10 a menos 3 do quilo. Pronto. Ah, sim, fica mais fácil, né, professor? Então, o calor latente de fusão que nós vamos usar aqui, né? Ou, na verdade, de solidificação. Vamos lá com o tio, ó. Esse 10 à terceira passa para cima, trocou o sinal do expoente. 10 à terceira com 10 dá 10 à quarta. 10 à quarta com 10 à sexta dá 10 à décima. Com mais um 10 dá 10 à décima primeira. Com mais um 10 ao cubo dá 10 a 14. Né? Todas as bases 10 aqui dão 10 a 14. Agora nós vamos assim, ó. Sobrou 5 vezes 12 vezes 8 vezes 4 vezes 10 elevado a 14. Ah, entendi, professor. Você só fez as bases, né? Isso. Agora vamos para a continha aqui, ó. Professor, como é que dá para a gente fazer essa conta aí? Vamos fazer o seguinte, ó. 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, certo? 12 vezes 4 dá 48. Então vai ficar 4 vezes 8 é 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Como tinha um zerinho aqui no 40, acrescenta um 0. Pronto. Eita, professor, mas vai deixar assim, é? Não, é lógico que a gente não vai deixar assim, né? Nós vamos ter que dar uma ajeitada nessa brincadeira. Escrevendo em notação científica,
1,92 vezes 10, 15, 16, 17. 1,92 vezes 10 é 17 joules. Essa é a energia necessária para congelar todo o lago, né? Esse era o nosso item A. No item B ele diz assim: a quantidade de calor que, conduzido da água do lago para o ar, em um intervalo de tempo ΔT, através de uma área A, obedece à relação Q sobre ΔT vezes A é igual a K sobre D vezes ΔTzão, né? A variação da temperatura da água, Δθ, sendo K 2,2 watts por metro grau Celsius, a condutividade térmica do gelo. Ele pergunta para a gente qual é a potência conduzida através de toda a área A acima do lago. Então, só para a gente relembrar, esta equação é a equação de Fourier, que foi proposta pela seguinte situação. Imagine você que nós temos aqui uma parede de área transversal A, está aqui a área pelo qual o calor irá transpor, L é a espessura desta parede, e aí imagine você que do lado interno eu tenho uma temperatura maior e do lado externo eu tenho uma temperatura menor. Lembrando que temperatura é grau de agitação das moléculas, o calor sempre fluirá da maior para a menor vibração, da maior para a menor temperatura. Então haverá aqui uma transferência de calor da maior para a menor temperatura. Ah, entendi, professor. É que eu quero ir um pouco além aqui em alguns detalhes. Quando a gente transforma aquela equação que ele deu no texto para essa equação, que é a equação original, você consegue enxergar nitidamente que nós temos aqui calor por tempo. Calor por tempo é energia por tempo, e energia por tempo é potência. Eita, professor, pois é, isso pode ser entendido como sendo potência térmica, que é exatamente a pergunta do exercício. Então, para fins de cálculo, escreveremos o seguinte: olha, meu amigo, a potência térmica será igual à constante do gelo, ele nos deu, porque a transposição, vamos voltar um pouquinho aqui, a transposição de calor ocorrerá aqui, nessa parede. Ah, entendi, professor. É por aqui que o calor... Isso, é por aqui que o calor vai passar, né? Do mais quente para o mais frio, né? Entendi. Então voltemos lá. A constante do gelo ele deu no texto pra gente. Ele disse que essa constante valerá... 2,2. Pronto. Só que está tudo no sistema internacional, né? A área que ela vai atravessar é a área superficial deste tal lago. 50 vezes 10 a sexta. Eu já fiz a demonstração lá em cima para vocês. A variação da temperatura é maior menos a menor. A maior temperatura é o zero da água, menos a menor, que é o menos 15 do gelo. Eita, professor, e aqui não precisa converter, não? Não, porque a variação em Celsius e a variação em Kelvin assumem o mesmo valor, né? E a espessura, professor, o L que ele vai atravessar, né? Ele vai atravessar 5 metros. Pronto. Eita, professor, que aí ficou moleza, né? Pois é, vem com o tio. A potência, então, será igual. A gente pode simplificar aqui o 50 com 5, vai sobrar um 10, certo? Menos com menos vai dar mais, vai ficar 15. Eu vou emprestar esse 10 para o 2,2, vai ficar 22. 22 vezes 15. Professor, 22 vezes 15, pensa comigo um pouquinho. Se fosse 20 vezes 15, daria 300. E o 2 vezes 15 dá 30. Então 22 vezes 15 dá 330.
Ah, entendi. 330 vezes 10 à sexta. Mas nós vamos escrever no sistema internacional, logo nós colocaremos assim. A potência será igual a 3,3. 10 com 10 à sexta dá 10 à sétima. Com mais um 10 aqui, 10 elevado à oitava watts. Potência dada em watts. Pronto. Eita, professor, tranquilo assim? Tranquilo, né? FUVEST, tranquilo, a Unicamp te deu inclusive a equação, né? Então este era o gabarito para o nosso item B de bola. Agora a questão Q13, uma questão de cinemática, uma questão de mecânica, uma questão envolvendo alguns aspectos dentro da mecânica, como o lançamento oblíquo e o trabalho realizado pelo atrito. Uma questão clássica, uma questão sempre cobrada, sempre muito trabalhada pelos alunos que se preparam para a Unicamp. Venha comigo, por favor. O jogo de malha, bastante popular no interior do estado de São Paulo, foi trazido ao Brasil por imigrantes portugueses no século XIX. Consiste em arremessar um disco metálico com o objetivo de derrubar um pino de madeira localizado na extremidade oposta de uma pista plana, horizontal e uniforme. Item A do exercício. Um jogador lança o disco obliquamente, a partir do solo, com um ângulo de 30 graus com a horizontal, atingindo o chão a uma distância de 36 metros do ponto de lançamento. Qual foi a velocidade V0 no instante do arremesso? Por favor, venha comigo aqui. Essa é a situação descrita. Professor, apareceu um vetor inclinado, a primeira coisa que a gente faz, sempre decompor, né? Então, decompondo este vetor velocidade sobre o eixo horizontal e sobre o eixo vertical, nós teremos aqui a componente V0x e aqui a componente V0y. Eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos, né? Ó. Pinte o triângulo onde você possui o ângulo. E agora escreva da seguinte forma. Esse V0x e esse V0y são componentes do V0, são pedaços do V0. Eu posso escrever assim, ó. O V0y é igual um pedaço de V0 sem o ângulo de 30 graus. Então é V0 seno de 30. Eita, professor, mas pode assim? Pode, na verdade, se você colocar esse V0y aqui na frente, né, deslocá-lo, você tem uma soma de vetores onde o V0 seria resultante. Aplique seno e cosseno no triângulo retângulo formado e chegará às mesmas conclusões. O V0x é a componente do V0 com o ângulo. Então nós vamos escrever que o V0x é um pedaço do V0 com o ângulo. Pronto. Eita, professor, essas são as duas? Isso, essas são as duas componentes. Ele nos deu lá tanto o seno quanto o cosseno, né? Então eu poderia até reescrever aqui, ó, seno de 30 é meio, então isso aqui vai dar meio V0, assim como o cosseno de 30 ele pede para considerar 0,9. 0,9 vezes V0 seria o nosso V0x. Pronto. Agora eu quero que você se lembre da seguinte situação. Nós já combinamos isso algumas vezes e nós vamos repeti-la. A ideia aqui é a seguinte. Esse objeto inicialmente vai para a direita e para cima. Então, tudo que apontar para a direita e apontar para cima, nós iremos considerar como sendo positivo. Essa é a nossa regra do jogo, certo? Agora vem comigo, por favor. No eixo Y existe a aceleração da gravidade. Então eu posso escrever que no eixo Y nós temos um movimento uniformemente variado, certo? Ah, é verdade, né, professor? Pois bem. E você percebe que ele sai e ele volta para a mesma altura ao longo deste movimento. Pois é, professor, eu posso até dizer que o ΔY dele é igual a 0 ao longo do voo, né? Exato. Mas peraí,
essa altura ela vem da equação do espaço pelo tempo. S é igual a S0, V0t, mais AT quadrado sobre 2. Onde, evidente, nós faremos aqui algumas modificações, né? Esse S0 passa para o primeiro termo, vai ficar ΔS, nós chamaremos de ΔY. A velocidade inicial em y é para cima, portanto é positiva, V0y vezes t. E a aceleração que ele obedece é a da gravidade, que está no sentido contrário, logo negativo, menos gt ao quadrado sobre 2. Agora vamos fazer aqui a nossa brincadeira, né? Ó. ΔY valendo 0, então ficaríamos 0 é igual V0y, professor, V0y é meio V0 vezes t, menos a gravidade, que é 10 vezes t ao quadrado dividido por 2, né? Aqui eu vou fazer da forma mais simples, os matemáticos que me desculpem, né? Esse termo aqui, ó, vou passar para o primeiro lado da expressão, vai passar positivo, vai ficar 5t ao quadrado é igual a meio V0t. Professor, por que você disse que é da forma mais simples? É porque, na verdade, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, né? Teremos que aplicar Bhaskara, né? Ou colocar o t em evidência. Não assim farei. Farei desta forma. Professor, mas aí você está jogando uma resposta fora. É a resposta do t igual a 0 na posição y igual a 0. Não me interessa. Então, professor, cancele um tempo de um lado com um tempo do outro. Podemos passar este meio dividindo. 5 dividido por meio vai dar 10. Daqui nós chegamos então à conclusão de que o V0 será igual a 10 vezes o tempo t. Eita, professor, que o V0 que ele queria apareceu, né? Pois é, só que o único problema é que ele apareceu dentro de uma equação que tem um t que nós desconhecemos. No entanto, nós só estudamos o eixo y, falta o eixo x. Professor, mas o eixo x não tem aceleração, né? Só no eixo y. No eixo x não tem, portanto o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, eu posso escrever simplesmente que a velocidade é ΔS por ΔT e facilitar a minha vida? Não posso? Pode, né, professor? Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, né? Pois bem, então agora vamos fazer assim, ó. ΔS vai ser a distância d percorrida por ele. Esta velocidade é a velocidade v de x, vezes o intervalo de tempo t. Esse v de x, a gente já viu lá em cima que ele é, na verdade, V0, V09. Ah, professor, o d nos foi dado. O d vale 36. E tudo isso é igual a V0 vezes 0,9. Pois bem. E agora? Professor, está faltando um t aqui, ó. Esse t, né, professor? Pois é, este t aí é o que há, né? Esse 0,9 vai passar dividindo. Eu posso escrever então o seguinte: 36 dividido por 9 daria 4. Como é por 0,9, vai dar 40. Então, o V0 vezes t é igual a 40. Pronto, chegamos na segunda equação. Professor, mas e agora? Agora ficou simples, né? Professor, chegamos na segunda equação então, né? V0t é igual a 40. Pois bem, se eu substituir, veja bem, eu posso isolar o t aqui nessa expressão e passar o 10 dividindo. Ficaríamos assim, ó. Então, venha comigo, por favor. Vou escrever V0 vezes t. Mas quem vai ser o t, professor? O t será V0 dividido por 10, certo? Saiu daqui, ó. Ah, entendi. E tudo isso é igual a
Isso, tudo isso é igual a 40. Ok? Pois bem, V0 vezes V0 é V0 quadrado. Este 10 passa multiplicando, 40 vezes 10 vai dar 400. Se você tirar a raiz dos dois lados da expressão, raiz de V0 quadrado é V0, raiz de 400 costuma dar 20. 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é o gabarito do item A deste exercício, certo? E agora o item B do exercício, ele pergunta assim: numa outra jogada, o disco é lançado rente ao solo com uma velocidade inicial de 16 metros por segundo, percorrendo 25,6 metros até parar completamente. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o disco e a pista? Meus amores, eu tenho certeza absoluta de que o aluno que se preparou minimamente para a prova da Unicamp fazia esse item B, porque esse item ele já apareceu em inúmeros exercícios dos grandes vestibulares. Já apareceu em FUVEST, Unicamp, já apareceu em Enem. É um exercício clássico ao qual nós resolvemos utilizando o TEC, Teorema da Energia Cinética, trabalho energia cinética. Ah, é, professor? É, veja bem, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Pronto. Eita, professor, esse aí é aquele que o senhor... Isso, eu vivo dizendo que você tem que tatuar no pulso, né? Não pode ir para o vestibular sem ele, não. Pensa comigo um pouquinho. Imagine você o corpinho ao longo do seu movimento. Ah, entendi, professor. Ele está aqui, né? Isso. Então, suponhamos que ele esteja, neste momento, escorregando para a direita. Está aqui, ó. Esse é o sentido dele escorregar. Nós já conversamos sobre isso. Oposto ao sentido de escorregamento, surgirá a força de atrito. Está aqui. Pronto. Vamos chamar essa força de FAT, força de atrito, certo? Esse corpinho ainda tem peso na vertical para baixo, é a terra que o está puxando para baixo, e ele, por estar apoiado ao solo, aplica sobre o solo uma força na vertical para baixo. O solo aplica nele uma força vertical para cima. Eis aqui a nossa normal, certo? Pensemos assim, não há movimento vertical, logo a normal igual ao peso. Né? Ah, entendi, professor, a normal vai ser igual ao peso. Isso. E aí a força de atrito passa a ser a resultante, porque a resultante é a soma das três, se essas duas se anulam, sobrou o atrito, ela é a resultante. Eu só quero que você preste atenção que o deslocamento deste corpinho é para a direita. Ah, entendi, professor, mas o atrito é para a esquerda. Lembra que força de atrito, quem trabalha, fede, força vezes distância. Esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Positivo se for motor, negativo se for resistente. Neste caso é resistente porque a força é oposta ao deslocamento. Então ficamos menos a força de atrito vezes o deslocamento. Tudo isso é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Pronto. Professor, mas no fim não tem velocidade, ele para. Então isso aqui tudo vai a zero, certo? Ah, entendi, professor. Esse menos também pode simplificar com esse menos, né? Pode sim. A força de atrito a gente pode escrever coeficiente vezes a normal, vezes a distância, igual a m V0 ao quadrado sobre 2. E olha que bonitinho, né? Quem já estudou isso aqui está muito acostumado a essa mudança. Esse
esta normal ela é igual ao peso. Então eu posso trocar por massa vezes gravidade. Ah, professor, e aí essa massa aqui cancela com essa? Isso. Sobrou v quadrado, que é 16 ao quadrado, dividido por 2, igual ao coeficiente nós estamos querendo descobrir, vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância percorrida, que é de 25,6. Eita, olha aqui que mamão com açúcar da Unicamp. 10 vezes 25,6 dá 256. Mas 16 ao quadrado é 256. Simplifica, né, professor? Sobrou que o coeficiente é meio. Pronto. Portanto, coeficiente cinético é igual a meio. Eis aqui a resposta do item B deste exercício. Certo? Tranquilos? Questão Q14, a última questão de física. A Unicamp mantém aquela questão que o aluno precisa manipular alguns dados. Ele precisa conhecer múltiplos de base 10, ter ideia de algumas grandezas físicas, pois não necessariamente conhecerá o assunto que está sendo abordado, ou um aprofundamento de algum assunto trabalhado no ensino médio, mas que não é visto por completo no ensino médio. Essa questão envolvia um pouquinho de ondulatória, envolvia índices de refração, portanto trabalhava ali com fibras óticas, reflexões totais e também um pouco de eletrodinâmica. Venha comigo na leitura, por favor. Fibras óticas são fibras feitas com materiais transparentes, como vidro ou plástico, amplamente utilizadas na transmissão de dados. Uma outra aplicação importante das fibras óticas é no desenvolvimento de sensores. Veja que a primeira parte é muito comum a gente trabalhar no ensino médio. Agora, a aplicação como sensores não é muito comum de se ver, mas ele explica. Por exemplo, uma fibra ótica com uma microestrutura periódica no seu núcleo reflete luz em apenas um comprimento de onda, que ele chama de lambda B, sendo que a luz não refletida continua o seu caminho. O comprimento de onda refletido é dado por lambda de B é igual a 2n vezes lambda maiúsculo, sendo o índice de refração do núcleo da fibra e o lambda maiúsculo o período da microestrutura. Ele te deu uma fórmula nova, mas ele explica o que é cada termo. Você tem o comprimento de onda, você tem o período da microestrutura e o índice de refração. Parte aí algumas coisas a gente já conhece. Essa característica é explorada para o monitoramento de deformações mecânicas, pois o lambda maiúsculo varia quando a fibra é esticada. Lógico, né? Esses períodos de microestrutura, quando você estica, eles variam. E aí então ele nos diz o seguinte, produzindo uma variação no comprimento da onda refletida. Observa-se que, aí lá vai ele com uma nova formulinha, ó, a variação do comprimento de onda refletido dividido pelo comprimento de onda refletido é igual a μ vezes a variação de epsilon, onde essa variação de epsilon ele te explica, é a variação do comprimento da fibra, e μ é uma constante característica do sensor. O gráfico no espaço de respostas mostra a curva da variação do comprimento de onda em função da variação de epsilon, obtido na caracterização de um sensor, para o qual o índice de refração desse sensor vale 1,5, né? O índice do núcleo vale 1,5 e o periódico vale 3 vezes 10 a menos 7 metros. Encontre a constante μ desse sensor. Vem com o tio, por favor. Ele te deu duas equações, ele te explicou quem são os termos. É só você prestar atenção nos dados e ir substituindo. Venha comigo.
Primeira coisa que eu vou fazer é, olha aqui, meu amigo, do gráfico que você me informou, eu consigo tirar algumas informações. E como eu vou ter que tirar informações, eu vou tirar informações que me sejam úteis e que sejam de fácil visualização. Então, acompanhando a curva, olha lá, os pontos eles estão meio que fora no eixo X. O único que seria correspondente ali, que dá para bater o martelo, é quando o delta epsilon, né, que é o eixo X, está em 1000 vezes 10 a menos 6, o y, né, valeria entre 500 e 1000, valeria 750. Ou, se você quiser, pode pegar o ponto 2000 no eixo y, esse 2000 corresponde a 1500 lá no delta lambda, né? Ah, entendi, professor. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se você assumir que o delta epsilon, presta atenção no eixo, hein? É de 2000 vezes 10 a menos 6. Não tem unidade ali no eixo, certo? Corresponde a um delta lambda de 1500 vezes 10 a menos 12 metros. Pronto, essas informações eu tirei do gráfico. Eu já disse para ele. Onde, segundo ele, o índice de refração valerá 1,5 e a periodicidade aqui, né, valerá 3 vezes 10 a menos 7 metros. Caracoles, professor, quanta informação, né? Pois bem, agora vamos ver por onde a gente começa, né? Nós conhecemos o índice e conhecemos a periodicidade. Dá para começar lá pela equação 1. Então vem comigo, ó. Da equação 1, o comprimento de onda refletido será igual 2 vezes o índice de refração, que é 1,5, vezes a periodicidade, que é 3 vezes 10 a menos 7. Fazendo as continhas, 2 vezes 1,5 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9, isso vai dar 9 vezes 10 a menos 7 metros. Pronto. Agora nós partimos para a equação 2. Esta equação aqui. Ah, entendi, professor. E agora? Agora fazemos assim, né? Ó. A variação do comprimento está aqui. É de 1500. O tio vai escrever assim, ó. 15, 10 ao quadrado com 10 a menos 12 vai dar 10 a menos 10. Tudo isso dividido pelo comprimento de onda, que deu 9 vezes 10 a menos 7. Isso é igual ao coeficiente do sensor, a constante do sensor, que é o que ele quer, vezes a variação do comprimento da fibra, que é de 2000 vezes 10 a menos 6. Vem comigo? Vem comigo. Vem comigo, por favor. 2000 é 2 vezes 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Ah, entendi, professor. Ó, já acabou, né? Já, olha aí. Dá para simplificar aqui, ó. 15 dividido por 9 vai dar 5 sobre 3, certo? Esse 10 a menos 3 passa para o denominador. 10 a menos 3 com 10 a menos 7 dá 10 a menos 10. A gente simplifica com 10 a menos 10. Sobrou 5 dividido por 3. E esse 2 passa dividindo. 2 vezes 3 é 6. Isso aqui vai dar 5 sextos. Esse é o nosso coeficiente do sensor, ou a constante do sensor, perguntada no item A do exercício. Agora no item B, ele diz assim: extensômetros são sensores muito empregados em engenharia para medir a deformação de estruturas. Usualmente são resistores elétricos fixados na estrutura que sofrem com a deformação variação na sua resistência elétrica. O esquema da figura ao lado mostra um circuito elétrico com uma fonte de 24 volts e 4 sensores dispostos nessa estrutura. Com a deformação, 2 deles têm a sua resistência aumentada, passando de R para R mais ΔR,
enquanto que os outros dois têm a sua resistência reduzida, de R para R menos ΔR. Antes da deformação, o ΔR valia 0, os resistores valem 100. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é 0. Ele pede para nós encontrarmos qual é esta variação quando se produzir uma variação de 0,25 ohms. Espera aí um pouquinho. Vem com o tio aqui, por favor. Essa foi a estrutura que ele nos deu. Deixe-me só marcar aqui, ó. Este é o potencial A, este é o potencial B. Aqui estão os 4 resistores dispostos e a bateria de 24 volts. Quero que tu preste atenção no seguinte. Antes, quando o ΔR valia 0, esse cara era 0, este era 0, este era 0 e este era 0. Então aqui eu ficava com 2 resistores em série, R mais R, 2 Rs. Aqui 2 resistores em série, R mais R, 2 Rs. Ambos estão alimentados pela mesma DDP V0, ou seja, mesma DDP U, eles estão em paralelo U. Como os R's são iguais, as correntes também têm que ser iguais. Então, subindo deste gerador, eu terei uma corrente indo para o ramo da esquerda e uma corrente indo para o ramo da direita, onde essas correntes terão o mesmo valor. Chamarei elas de corrente I, certo? Pois bem, agora vem comigo, por favor. Pensando nesse circuito inicial, eu poderia aplicar a primeira lei de Ohm e escrever que o U equivalente é igual ao R equivalente vezes o I, certo? Vamos pensar de um lado só, porque a corrente é a mesma. A DDP que alimenta um desses lados é 24, igual ao R equivalente, serão 2 Rs, porque está em série, vezes a corrente I que passa por ali, certo? Então ficaríamos 24 igual a 2 vezes 100, que é o valor de cada resistência inicial, vezes a corrente I. Professor, mas isso aqui, vem aqui com o tio. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 100 dá 0,12. 0,12 amperes é a corrente que está passando por ali. Agora, ele quer saber a diferença entre VA e VB quando esse ΔR valer 0,25. Pois bem, agora eu quero que você acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Esse ponto aqui é o ponto A. Esse ponto aqui é o ponto B. Chamarei este ponto aqui de ponto C, só para facilitar nossa vida. Agora, acompanhe comigo. Aplicando a mesma ideia da primeira lei de Ohm, eu posso fazer VC menos VA e VC menos VB. Professor, como assim? VC menos VA e VC menos VB. Calma lá que tu já vai entender. Isso aqui não é DDPU? U é igual a R vezes I. O R nesse trecho de C para A é R menos ΔR, vezes a corrente I. Professor, mas a corrente permanece a mesma? Permanece, porque veja, quando eu somar o menos ΔR com mais ΔR, vai simplificar do mesmo jeito, né? Ah, entendi, professor. Então, isso mantém a corrente, né? E de VC para VB, agora é R mais D, né? Ah, entendi, professor. Num lado é a subtração, do outro é a soma, né? Exato. Pergunta dele era: quanto é VA menos VB? Eu vou fazer direto, sei que você acompanha comigo. Vem aqui, ó. Este VA que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. E todo mundo que está lá passa subtraindo. Então ficaria VC menos
R menos ΔR vezes I, certo? Agora, o menos VB eu não preciso mudar, ó, já tem menos VB aqui. Eu só vou passar esse VC para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar mais, né? R mais ΔR vezes I, e esse indivíduo que passa subtraindo, ó, menos VC. Pronto. Tudo bem? Se quisesse, podia isolar em cada uma das equações, depois substituir na subtração. Dá na mesma. Aqui eu quero te mostrar que VC menos VC cancela. Ah, professor, vai sobrar isso, ó. VA menos VB igual. Agora presta atenção nos sinais para não se perder, ó. R vezes I dá RI. Mas como tem um menos fora, vai ficar menos RI. Certo? Menos ΔR vezes I, com o menos que está fora fica mais. Então, mais ΔR vezes I. Ah, entendi, professor. Mais R vezes I é RI, mais ΔR vezes I dá mais ΔRI. Eita, professor, mas aí esse menos RI cancela com esse mais RI. Vai sobrar aqui ΔRI vezes mais ΔRI, são 2 deltas RI. 2 vezes o ΔR, que é 0,25, vamos pôr aqui 1/4, vezes a corrente, que era 0,12. Espera aí, 2 simplifica com o 4, vai sobrar um 2. 0,12 dividido por 2 dá 0,06. Então, a diferença de potencial entre A e B será de 0,06 volts. Ou, se preferir, 6 vezes 10 a menos 2 volts. Essa é a resposta do nosso item B do exercício, certo? Pois bem, chegamos assim ao final de mais uma resolução da Unicamp. Resolução da Unicamp 2023, primeiro e segundo dia da segunda fase. Uma prova muito bem elaborada, uma prova bastante abrangente, passando por mecânica, passando por ótica, passando por termo, passando por elétrica. Uma prova interdisciplinar, bonita, gostosa de se fazer. Alunos minimamente preparados resolveriam a prova com relativa tranquilidade. Agradeço sua atenção, agradeço seu carinho, obrigado pela oportunidade de poder entrar na tua casa e te ajudar um pouquinho com essa física. Eu agradeço a você os comentários que venha a deixar, agradeço o compartilhamento, a inscrição no canal, isso nos ajuda muito no engajamento. Obrigado e até mais.